Liturgia do dia 18 de março de 2023. Solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. Primeira leitura. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor: quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 88. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo,
Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a Igreja do Brasil celebra a festa de São José, esposo da Virgem Maria. O culto litúrgico a São José celebra-se pelo menos desde o século IV, quando Santa Helena lhe dedicou uma igreja. No Oriente celebrava-se, a partir do século IX, uma festa em sua honra. No Ocidente o culto é mais tardio. No século XIII é celebrado entre os beneditinos. No século XII é celebrado entre os carmelitas, que o propagam na Europa. No século XV, João Gerson e São Bernardino de Sena são os seus fervorosos propagandistas. Santa Teresa de Jesus era uma devota fervorosa de São José e muito promoveu o seu culto. São José, descendente de Davi, era provavelmente de Belém. Por motivos familiares ou de trabalho, transferiu-se para Nazaré e tornou-se esposo de Maria. O anjo de Deus comunicou-lhe o mistério da encarnação do Messias no seio de Maria. E José, homem justo, aceitou-o, apesar da dura crise por que passou. Indo a Belém para o recenseamento, lá nasceu o menino Jesus. Pouco depois, teve de fugir com ele para o Egito, donde regressou a Nazaré. Quando Jesus tinha 12 anos, vemos José e Maria em Jerusalém, onde perdem o filho e acabam por o reencontrar entre os doutores do templo. A partir deste episódio, os evangelhos nada mais dizem sobre José. É possível que tenha morrido antes de Jesus iniciar a sua vida pública. Na primeira leitura, a profecia de Natã acena a Salomão, filho de Davi e construtor do templo. Mas as palavras: manterei depois de ti a descendência que nascerá de ti e consolidarei o seu reino, indicam uma longa descendência no trono de Judá. Esta descendência teve um fim histórico, recebendo força profética na alusão velada ao Messias, descendente de Davi. Ele reinará para sempre, mas o seu reino não será deste mundo. Será um reino espiritual para a salvação da humanidade. A tradição cristã sempre aplicou este texto a Jesus, Messias descendente de Davi, e indiretamente também a José, o último elo da genealogia davídica. Na segunda leitura, Paulo evoca a figura de Abraão, pai dos crentes, que reconheceu a sua indigência e se apoiou, isto é, acreditou em Deus, recebendo o juízo de salvação, a justificação. A sua indigência foi superada e pôde realizar a sua tarefa existencial, a sua obra, que naquelas circunstâncias consistia na sua paternidade para com Isaque. A liturgia aplica a São José o elogio de Paulo a Abraão. A fé do esposo de Maria, submetida a duras provas, manteve-se firme, fazendo dele homem justo e pai adotivo de Jesus.
A sua resposta de fé manteve-se durante toda a sua vida. Por isso, colaborou com disponibilidade e generosidade no projeto de salvação a que Deus o associou. Se Abraão é tipo do cristão, José também o é. Abraão sabia-se condenado à morte, pois não teria descendência, mas acreditou e recebeu uma grande descendência da mão de Deus. José aceitou ser pai de quem não era seu filho, mas filho de Deus e de Maria, e colaborou na geração da humanidade nova, nascida da morte e da ressurreição de Cristo. Com relação ao Evangelho, a lei judaica mandava que os primogênitos, sendo sagrados, deviam ser entregues a Deus ou sacrificados. Como o sacrifício humano era proibido, a lei obrigava a fazer uma espécie de troca, de maneira que, em vez do menino, era oferecido um animal puro, cordeiros, pombas. Lucas parece ter presente que Jesus, primogênito de Maria, era primogênito de Deus. Por isso, com a substituição do sacrifício, oferecem 2 pombas. É evidenciado o fato de Jesus ser apresentado ao Senhor, isto é, solenemente oferecido ao Pai. O sentido deste oferecimento só se compreende à luz da cena do Calvário, onde Jesus já não pode ser substituído e morrerá como autêntico primogênito que se entrega ao Pai pela salvação dos homens. Como pai adotivo, José preocupa-se por tudo quanto diz respeito a Jesus, embora não lhe seja dado penetrar completamente no mistério das relações de Jesus com o Pai, e também, não compreendendo tudo quanto Jesus faz e diz, deixa-se, no entanto, conduzir por Deus, com uma fé dócil e silenciosa. A sua máxima, a semelhança da de Jesus e da de Maria, poderia ser: eis o teu servo. A Igreja convida-nos hoje a voltar-nos para São José, a alegrar-nos e a bendizermos a Deus pelas graças com que o cumulou. São José é o homem justo. A sua justiça vem-lhe do acolhimento do dom da fé, da retidão interior e do respeito para com Deus e para com os homens, para com a lei e para com os acontecimentos. É o que nos sugere a segunda leitura. Não foi fácil para José aceitar uma paternidade que não era dele, e depois a responsabilidade de ser o mestre e guia daquele que um dia havia de ser o pastor de Israel. Respeito, obediência e humildade estão na base da justiça de José. Foi esta atitude interior, no desempenho da sua missão única, que conduziram José ao cume da santidade cristã, junto de Maria, a sua esposa. As atitudes de José são características dos grandes homens, de que nos fala a Bíblia, escolhidos e chamados por Deus para missões importantes. Embora se considerassem pequenos, fracos e indignos, aceitavam e realizavam a missão, confiando naquele que lhes dizia: eu estarei contigo. José não procurou os seus interesses e satisfações, mas colocou-se inteiramente aos serviços dos que amava. O seu amor pela esposa Maria visava unicamente servir à vocação a que ela fora chamada. Deste modo, o casal chegou a uma união espiritual admirável, donde brotava uma enorme e puríssima alegria. Era a perfeição do amor. O amor de José por Jesus apenas visava servir a vocação de Jesus, a missão de Jesus. Para José, o filho não era uma espécie de propriedade a quem impunha uma autoridade e afeto tirânico,
como por vezes acontece com alguns pais. José sabia que Jesus não era dele e nada mais desejava do que prepará-lo, conforme as suas capacidades, para a missão de Salvador, como lhe fora dito pelo anjo. Por intercessão do nosso santo, peçamos a Deus a fé, a confiança, a docilidade, a generosidade e a pureza do amor para nós mesmos e para quantos têm responsabilidades na Igreja, para que as maravilhas de Deus se realizem também nos nossos dias. José, o justo, o santo, entra simplesmente nos desígnios do céu sobre ele e torna-se esposo de Maria por um casamento virginal. Esposo de uma virgem, de uma rainha, esposo da Mãe de Deus e esposa do Espírito Santo. Mas o seu coração é digno dela. Na sua alma reúnem-se a fé viva dos patriarcas, as nobres aspirações dos profetas, as esperanças das gerações passadas. O seu coração é o mais puro, o mais amável, o mais celeste de todos. Depois do coração de Jesus e do coração imaculado de Maria. José é o esposo da Virgem Maria. Com que respeito a envolve? Que delicadeza, que discrição nas suas relações com ela. Aprendeu de cor a sua sublime missão de castidade e de amor. E quando foi advertido pelo anjo a respeito dos grandes desígnios de Deus sobre o filho de Maria, associou-se de coração à missão de vítima do seu filho adotivo e aceitou sem reserva todos os sofrimentos que daí resultariam para ele. Esposo de Maria, que conjunto de graças esse título supõe. José esteve unido mais do que ninguém neste mundo à Mãe de Deus. Tiveram as mesmas visões, as mesmas orações e os mesmos sofrimentos. Os méritos de São José aproximam-se dos de Maria. Que grandeza e que dignidade! José é o pai de Jesus. Tem tudo o que pode pertencer à paternidade sem ferir a virgindade. Tem todos os direitos e toda a autoridade de um pai. É o chefe da Sagrada Família. São José, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São José, seu esposo, e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.